eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. O Estado de Israel já é conhecido por milagres e ações surpreendentes de suas forças de defesa. Mas a defesa israelense agora ganhará mais um aliado, só que no mundo dos heróis. A atriz israelense Shira Haas, conhecida por sua atuação nas séries Shtisel e Unorthodox, foi anunciada pela Marvel como participante do futuro filme da franquia Capitão América, previsto para 2024. A atriz irá interpretar a super-heroína Sabra, uma personagem pouco conhecida na história dos quadrinhos, mas que surgiu no universo da Marvel nos anos 80. Os seus superpoderes incluem a super força e resistência, e o seu traje também incorpora a bandeira de Israel e a estrela de Davi, o nome Sabra em homenagem ao cactus israelense. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A Hebraica meio-dia com o grupo português Tuna, Medicina do Corpo e o lançamento do livro De Boca em Boca. A inauguração da escadaria Henry Sobel. O Seminário Internacional de Krav Maga em São Paulo. Fiquem com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. Dias 12 a 19 de setembro vai começar o programa de apoio à educação judaica, o Fundo de Bolsas. Para saber mais sobre o projeto e como ajudar, acesse fundodebolsas.com.br. Você confere agora as últimas notícias do esporte judaico e israelense com Ricardo Setion. Olá, meu amigo, que tal, minha amiga? Mais uma vez é o nosso encontro Shalom Brasil nos esportes e, obviamente, falando de tudo aquilo que é curioso, interessante e importante no esporte, tanto em Israel como no mundo judaico. Para começar, meninas, polo aquático, seleção de Israel está classificada pela primeira vez na história para o campeonato mundial do nível A. Isso é importantíssimo porque as meninas terminaram no campeonato europeu em 6º lugar. Assim, Israel, 6ª colocada na Europa, as meninas estão, portanto, garantidas no mundial da categoria. E aí vamos para o xadrez, porque em Jerusalém, em novembro, a capital de Israel recebe o Mundial de Xadrez para seleções. Serão as 12 melhores seleções do mundo classificadas para jogar, para lutar pelo título mundial. É a primeira vez que Israel recebe um campeonato mundial do nível também mais alto. E assim vamos chegar para aquele que eu acredito seja o mais curioso detalhe desta nossa jornada esportiva hoje. Imagine você que toda uma rodada de futebol de uma liga nacional, onde os jogadores, todos, de todas as equipes, de goleiro a atacante, tenham o mesmo número nas suas costas. Isso vai acontecer pela primeira vez na história mundial em Israel, na 5ª rodada do Campeonato Nacional de Futebol de Israel. Todos os jogadores, aqueles titulares ou reservas que vão entrar em campo, vão usar a camisa de número 11. Essa será uma grande homenagem do futebol israelense. E o futebol israelense encontrou neste número 11
a melhor maneira de recordar os 11 atletas, treinadores e também juízes internacionais que representavam Israel na Olimpíada de 1972. Os 11 atletas, os 11 israelenses que foram assassinados 50 anos atrás por terroristas palestinos na Olimpíada de Munique em 1972. Assim, marcando esses 50 anos, o futebol israelense recorda as 11 vítimas do terrorismo no esporte com todos os jogadores, inclusive treinadores que vão usar todos o número 11 na camisa. Uma bela maneira de recordar esses atletas. E agora vamos falar, sem dúvida alguma, dos dois temas principais que queremos trazer para você. O primeiro, obviamente, é uma revolução no exército de Israel com o esporte. Todos se perguntam como Israel consegue tão bons resultados com jovens atletas em nível mundial, se todos os jovens de Israel devem ir e prestar o exército, servir anos no exército. Pois muito bem, um dilema que acontece há muito tempo, como equilibrar essas duas situações de jovens saudáveis que podem e devem estar no exército, mas também defender as cores de Israel nas várias modalidades. Finalmente uma fórmula foi encontrada e é realmente surpreendente. Israel, único país do mundo ocidental que se encontra com esta situação. Assim, o que temos na frente é que o exército israelense teve uma conclusão. A fórmula mais ou menos diz o seguinte: todos os atletas que forem escolhidos como excelentes, que terão uma certa marca no seu registro, vão ter férias mais longas, vão poder representar Israel em países árabes. Até agora não podiam, quando competições aconteciam em países árabes, mas principalmente terão sempre a mesma função no exército, serão aquilo que se chama soldados professores, darão cursos variados no exército, assim poderão fazer as suas viagens. Essa é a fórmula para que Israel consiga manter o alto nível de excelência no esporte mundial. E para terminar, como poderíamos não falar da incrível cena que foi vista em Israel essa semana, quando uma das maiores equipes, um dos maiores clubes do futebol mundial veio a Israel, os 3 melhores jogadores atuais da história, Neymar, o brasileiro, o argentino Messi e o francês Mbappé, com o seu Paris Saint-Germain, vieram a Israel para jogar contra a equipe do Maccabi da cidade de Haifa. O mundo parou. Realmente, essa foi a partida transmitida na quarta-feira dessa semana para todo o mundo. Foi a partida principal da Champions League da Europa, acontecendo no lindo estádio Sami Ofer da cidade de Haifa. E olha, não foi somente a presença desses atletas incríveis em Israel que marcou aquilo que os israelenses consideram o esporte mais amado, o futebol. Foi sim que o Maccabi de Haifa conseguiu marcar o primeiro gol e durante boa parte da partida ficou na frente do placar. Foi simplesmente a frase que mais se ouviu em Israel. Os jogadores do Maccabi Haifa olharam no branco dos olhos de uma equipe que é considerada das mais fortes do mundo. Aquele 1-0 do Maccabi de Haifa contra o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e Messi rodou o mundo. No fim das contas, a equipe francesa conseguiu empatar e virar o jogo vencendo por 3-1. Mas o Maccabi Haifa, sem dúvida alguma, foi manchete no mundo todo, apesar de perder. Conseguiu marcar o primeiro gol e marcou também presença no maior campeonato em nível de clubes do mundo, a Champions League da Europa. Um orgulho para Israel e uma bela maneira de mandar a vocês aquele abraço do Boletim de Esportes do Shalom Brasil. O site Abaita Yehudi reuniu seus inscritos para uma grande confraternização. Veja como foi. O encontro na cantina Kasher Beiro, em Genópolis, reuniu pessoas que se inscreveram no site Rabat HaYehudim, que querem encontrar a sua alma gêmea ou fazer amizades. Cláudia, que criou o site com o Rabino Mordecai há pouco mais de 5 meses, já tem mais de 200 inscritos no mundo todo, ajudando as pessoas a se conectar. Esse encontro é grandioso demais. Ele é a concretização de um sonho, de uma missão
que eu fui descobrindo aos poucos com o meu trabalho. É um trabalho muito grande, dá bastante trabalho, mas hoje, vendo aqui as pessoas e vários casais que estão aqui que eu apresentei e os que estão saindo, graças a Deus, eu fico muito feliz. É uma gratificação e eu esqueço de tudo. Quantos casais foram formados e quantos casamentos? Nesse momento, 18 casais estão saindo. Aqui eu tenho alguns que se encontraram hoje, né? E a gente tem 3 casamentos para sair. A confraternização contou com pessoas de todas as idades abertas a serem felizes. Tenho achado o trabalho da Cláudia, do Abaite Rudi, muito interessante, muito bem feito. Ela tem muita sensibilidade em conhecer a gente e ela procura, dentro desse trabalho dela, que achar um match, né? De ver as características da pessoa e conciliar com outra pessoa. Ela tem feito isso, ela já me apresentou algumas pessoas e tem sido muito interessante. O encontro está sendo muito bonito porque está tendo a oportunidade de reunir pessoas muito queridas e muito bacanas. Tenho uma admiração profunda pelo trabalho da Cláudia, que é um trabalho muito importante, muito bonito e muito necessário para aproximar casais e para fazer uma das principais mitzvot, né, que é a gente conseguir ver a nossa comunidade crescendo. Tânia, como que está sendo esse encontro? Uma pizza combinou para novas amizades? Sim, maravilhoso. A gente aqui fica super aconchegante, porque veja bem, eu acho esse evento muito importante para nós que quer sair de Chido, né? Conhecer a nossa alma gêmea. É muito importante para mim e para todos. Por quê? Porque assim a gente sabe que um dia a gente vai encontrar a nossa alma gêmea, a gente tem esperança. Então, quando eu vou para a sinagoga, que eu sempre faço, né, que eu vou na sinagoga, eu volto para minha casa, tá faltando quem? Um parceiro, um companheiro, que é muito importante, né, para trocar ideia, escutar shiur dos rabinos, é muito importante. Ir para Nova York também, porque eu tenho minha família lá, a minha filha está lá, religiosa, com meu genro maravilhoso, meus 3 netos. Então, para mim, é importante isso. Por que no Shabbat, Rabino, os judeus não podem andar de carro e nem trabalhar? A resposta se encontra nos 10 mandamentos. Deus fala, lembra-se do Shabbat e santifica ele. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º descansou, e o 7º não começa no sábado de manhã, mas começa sexta-feira à noite para nós judeus, no Shabbat nós não criamos, queremos ser iguais ou pelo menos semelhantes ao Criador. Estamos tentando um pouquinho imitar e emular o grande arquiteto do universo. Ele parou tudo em Shabbat, não criou nada, fazemos a mesma coisa. A eletricidade é uma criação, é uma faísca, é algo novo. Andar de carro, você faz uma ignição. Isso não é permitido no Shabbat. Você pode cozinhar antes do Shabbat para comer no Shabbat. Você pode acender a luz antes do Shabbat ou a fogueira antes do Shabbat para aproveitar nela no Shabbat. Mas durante o Shabbat, nós não criamos nada de novo. Estamos querendo esta proximidade com o Criador. É algo magnífico. Você um dia inteiro para seus afazeres mundiais, seus afazeres leigos. Você se preocupa com a família. Você tem tempo de cantar, de conversar, de comunicar-se com filhos, esposa, netos, apreciar um livro, uma leitura, estudar algo mais profundo. É maravilhoso. Não tem clientes, não tem fiscais, não tem notas fiscais, não tem celulares, nem fax, nem WhatsApp. Apenas, na verdade, você mesmo. O Hebraica Meio-Dia recebeu o grupo português Tuna Medicina do Porto, a convite do autor Silvio Borax, que também lançou seu livro De Boca em Boca. Os integrantes
integrantes do grupo Tuna Medicina do Porto subiram no palco do Teatro Arthur Rubinstein para um show animado típico português com músicas tuna, uma tradição de mais de 20 anos entre os estudantes de medicina. Tunas são conhecidas por tocar música tradicional portuguesa e espanhola, que é onde costuma haver mais tradição, e depois também temos alguns originais nossos, escritos por pessoas que estudaram lá também no São João e que fizeram parte da Tuna, que agora já são médicos, mas enquanto estiveram cá escreveram várias músicas deles e ficaram, e nós continuamos a tocá-las. O nosso grupo foi criado já há mais de 30 anos e conta com vários membros que já são médicos e conta com os membros atuais que são estudantes, que são estes que pode ver. Ou seja, contando com os membros já médicos e assim, dá mais de 100 membros da Tuna Medicina do Porto. E, no fundo, esta apresentação é o que nós fazemos quando vamos em turnê, nas nossas digressões aos países estrangeiros e passa um pouco por levar a nossa música além fronteiras. E é um pouco isso. O Grupo Tuna tem uma conexão com o professor e autor Silvio Borax, que lançou o livro De Boca em Boca ao final da apresentação. Eu frequento o Porto há muitos anos. Eu tenho um curso que eu dou no Porto, né? E eles me recebem com um carinho muito grande sempre. Pedi para que me mandassem um vídeo para que eu pudesse colocar durante o lançamento. Aí me ligou um e falou, vou fazer melhor. Em vez do livro, vamos nós pessoalmente. E vieram aqui fazer uma homenagem a mim, que me deixou muito, muito feliz e emocionado. Para mim, o que as pessoas podem esperar desse livro? O livro, na verdade, não é uma obra científica, das quais eu já tenho 4, né? É uma confissão da minha vida. Então eu peguei as coisas do fundo do baú durante a pandemia, estava em casa, triste, sei lá o que vai acontecer daqui para frente. Então, resolvi colocar tudo isso num livro, né, para deixar como legado a quem tiver um dia curiosidade de ver quem eu fui, o que fiz. E a fila para autógrafos no livro foi grande, com amigos e admiradores de Silvio. O professor Silvio é um ser humano ímpar, exemplar. Eu tive a honra de ser aluna dele na faculdade, eu sou dentista. E ele é daqueles professores que deixam marca para sempre, sabe? Ele é um ser humano iluminado e tive ainda a oportunidade de vê-lo no palco. Fui assistir o Violinista no Telhado logo que estreou e foi fantástico também. O professor, como ator, não tenho o que falar dele, é exemplar. E você, gostou do show? Muito, foi muito divertido o show. O Silvio é meu amigo há muito tempo, né? E feliz por ele ter conseguido tudo isso na vida dele, né? E esse show também dos universitários, dos alunos de medicina, né, do Porto, gostei muito. A seguir, o Seminário Internacional de Krav Maga em São Paulo. Chegou mais uma campanha do Fundo de Bolsas. Para termos uma comunidade judaica forte, não podemos deixar que nenhum judeu deixe de se sentir incluído e pertencente à comunidade. E nós, judeus, o povo do livro, também não podemos deixar nenhum jovem de ter um ensino judaico digno e de qualidade. Portanto, nessa campanha,
vamos todos exercer um dos pilares fundamentais do judaísmo, que é a tzedakah. Vamos colaborar, vamos nos solidarizar com todas essas crianças que não podem ter esse ensino. Vamos todos, juntos, por uma comunidade mais forte. O nosso correspondente de política internacional, o professor Samuel Feldberg, traz as principais notícias da geopolítica israelense. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E a primeira delas é uma notícia entristecedora. O vice-comandante de uma unidade de elite do exército israelense foi morto na Cisjordânia, próximo à cidade de Jenin, um foco de terrorismo palestino. Os soldados se aproximaram de 2 palestinos que eram suspeitos de tentarem cruzar a fronteira como trabalhadores ilegais e foram recebidos a bala, o que causou a morte do oficial. Todos os procedimentos estão sendo revistos nesse momento para evitar que isso volte a acontecer. E a corrida eleitoral entra na reta final para as eleições de 1º de novembro. Na quinta-feira, encerrou-se o período para a inscrição dos partidos e no último momento, o partido árabe Balad optou por competir sem fazer parte da lista unificada, o que certamente enfraquece a participação dos árabes, diminui a possibilidade de participação dos partidos árabes numa possível coalizão, seja com a direita, seja com o centro-esquerda. A direita vem se fortalecendo e a união de elementos radicais garante que o primeiro-ministro Netanyahu, se for novamente o mais votado nas eleições, aumenta as suas chances de formar um governo. Logo saberemos qual é o resultado. E 2 anos após a assinatura dos Acordos de Abraão, eles continuam a dar bons resultados. O ministro das Relações Exteriores dos Emirados visitou Israel, algo sem precedentes na história israelense. Os israelenses continuam a viajar para Dubai como se fosse um subúrbio de Tel Aviv e as relações comerciais vêm aumentando exponencialmente. Tudo promete um aprofundamento dessas relações, especialmente se os Estados Unidos cumprirem a promessa de suprir armamento moderno da tecnologia mais sofisticada aos países do Golfo, que vem sugerindo um aumento da cooperação para fazer frente à ameaça iraniana. É isso por hoje, até a próxima semana. A Federação Internacional de Krav Maga, com apoio do Consulado-Geral de Israel em São Paulo, organizou o Seminário Internacional de Krav Maga, a arte de defesa pessoal israelense. Veja como foi. O Seminário Internacional reuniu mais de 700 pessoas em 2 dias, trazendo técnicas e um aprendizado intensivo sobre a luta de defesa pessoal israelense Krav Maga. O israelense Eyal Yanilov, um dos principais nomes do Krav Maga, aprendeu a técnica com Imi Lichtenfeld, que criou o Krav Maga na década de 1940 e desde então vem levando a arte da luta pelo mundo. So, I started training Krav Maga with the founder and one of his students at about age of 15. After and during the service in the Israeli army, I was teaching also. I was educating civilian instructors. I was teaching different types of groups. And I studied electrical engineering. After engineering, I decided not to be engineer, but to work in Krav Maga. So I joined some special forces in Israel. I was teaching instructors. I was the closest assistant to the founder of the system. I was his right hand for many years, close to 20 years. My job was to write the system, make books about the system, make Krav Maga an integrated system and clear it from different problems and put inside it
new solutions for different types of problems that we didn't have. In the 80s and 90s, I started spreading Krav Maga around the world. So now in KMG, in our organization, we have 60 countries around the world. Brazil is one of them. Some simple problems, somebody is trying to punch you or push you. And high-level problems, somebody is putting a gun on you and threatening you, robbing you. Also situations that you are not by yourself and you need to defend somebody else because you are with family member, for example, and the problem is on the family member. So, for example, family member has a gun on that person and I need to rescue that person. So these are what the people are doing here in this 2-day seminar. Krav Maga método de defesa pessoal desenvolvido em Israel nas últimas décadas no exército israelense. Acho que é dos métodos mais boas para fazer uma vizinhança, uma parceria entre Israel e Brasil. Por isso, a Victor aqui pensava de fazer este seminário de Krav Maga com muitos brasileiros que estão aqui conosco. E nós apoiamos esta iniciativa também de defesa pessoal, que às vezes precisam, especialmente mulheres. Muitas mulheres estudam este Krav Maga. E Rafi, você já lutou Krav Maga? Não. Nunca? Nunca. Não arrisca nenhum golpe? Eu fiz judô quando era filho de 10, 8 anos, mas não, Krav Maga não fiz mais. Desculpa. Vou fazer, talvez. Vamos fazer? Sim, talvez vou fazer. Vamos gravar? Sim. Fazer no cara. Não hoje. Talvez no futuro. A filosofia de defesa e combate adotado pelo Krav Maga é usado pelo Exército, Polícia, Serviço Secreto e Força de Segurança Nacional Israelense, em vários países. A Victor trouxe a técnica do Krav Maga para São Paulo e tem orgulho de treinar e ensinar as pessoas a se defenderem. Tivemos desde criancinhas de 8 anos, acho que o aluno mais velho tem 76 anos, mulheres, homens, todo mundo que quer aprender a se defender. E é isso aí, recuperando a autoconfiança, a autoestima e fazendo com que os nossos alunos voltem inteiros e ilesos para casa. Essa é a nossa missão. Na realidade, sempre falo que nós somos educadores e eu me sinto sempre embaixador de Israel. Eu quero aproximar meus alunos à cultura e ao Estado de Israel. O Krav Maga não usa força, e sim técnica e a sensibilidade contra o adversário. Por isso, tantas mulheres fazem a luta. E por que você resolveu lutar Krav Maga 4 anos atrás? Bom, na verdade, eu tinha 2 colegas que treinavam e eles costumavam treinar para os exames comigo. Eu era tipo uma cobaia. E aí eu comecei a achar muito legal, só que eu fiquei meio receosa de início, mas eu resolvi ir tentar fazer uma aula experimental. E no primeiro dia, eu nunca mais saí. Você acha que é importante a mulher saber lutar alguma coisa e o Krav Maga te ajudou com isso? Ajudou muito, assim, nós mulheres, nós somos vítimas, né? Principalmente em festa, a pessoa, às vezes um homem quer te agarrar ou segurar por força. Então, desde a faixa branca a gente já começa com movimentos simples, né? Fáceis, para poder escapar desse aperto, desse puxão, assim, e conseguir escapar, né? Já precisou usar o Krav Maga com alguém? Ainda não, graças a Deus. Ao final do seminário, a Lea Canefes, da CIP, se apresentou para o público mostrando a cultura judaica através da dança e música. Para a gente foi maravilhoso, foi um enorme prazer esse convite e a gente está muito feliz de ter aceitado e de ter conseguido mostrar um pouquinho do outro lado da tradição judaica através do folclore, que é a dança, nesse seminário de Krav Maga. A seguir, fontes. Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você.
Quem sabe, sabe. Dos dias 12 a 19 de setembro, vai começar o programa de apoio à educação judaica, o Fundo de Bolsas. Para saber mais sobre o projeto e como ajudar, acesse fundodebolsas.com.br. Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, marca o 6º dia da criação, o dia em que Deus criou o ser humano. Essa data é conhecida também como aniversário do universo. Foi somente com a existência do homem que seria alcançado o propósito da criação do mundo, que o ser humano utiliza os recursos mundanos para servir a Hashem e criar uma moradia divina dentro do mundo físico. O primeiro ato de Adão foi proclamar Hashem como Rei do Universo. Por este motivo, a festa de Rosh Hashanah comemora uma reafirmação da coroação do Todo-Poderoso como regente do mundo. Assim como Deus completou a criação no primeiro Rosh Hashanah, a cada ano ele reavalia o relacionamento de suas criaturas para com ele. Por isso, Rosh Hashanah é conhecido como Yom Hadin, o dia do julgamento. Temos lindos costumes durante as grandes festas. É uma época que dedicamos atenção completa a Deus, reavaliamos nosso comportamento e reafirmamos nosso comprometimento em cumprirmos nossa missão, nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. הקבלה מלמדת שאותיות האלף-בית העברי הן אבני הבניין של הבריאה. wo der Jahr wird a Schnas Eire und a Schnas Broche und a Schnas Gedule und a Schnas Dietze und a Schnas Heidwe Hoder und a Schnas Wilde Tev und a Schnas von Sochi ist Gedelis und a Schnas von Chaim Baruchim und a Schnas von Tev ist Gedelis und a Schnas von Wilde Tev, als alle Jiden kleiben sich zusammen, alle zusammen, ki ish echod, belev echod, und dann noch a Schnas Kalkolum und Floge, aber alle die Geschäften, weil das wird doch angerufen in Loschen Kedisch, Beshem Kalkala, seien sie in der Nefen, was heilig und mäßig, als Mörder und Mörder, Bemele hat sich damals jeder Rieder quies hitten betere, wird es a Schnas Limutev, also lernt Tere mit sich Simcha betuv Livov und in a Nefen am Mäßig beheilig und danach wird es sich a Schnas von Nefsim Tevim, am Besetz Nefsim Gluim von den Meibischten, unhebendig von den Meifis, von der Gula Amitis, war schlimm, aber das echt verbunden mit Schnas Nissim Gedelim, aber das der Beiker, der Nest von Gula Amitis war schlimm und Schnas Sayaite die Schmeier, aber hat den Meibischten die Hilfe in der alle in Yonim und Amurim, unhebendig von den Geschäften bepasst, also ich von der Jüdischkeit, was ist in den Geschäften. Hat setzt man in der Upsayaite die Schmaio und der alle Ionen wollten in der Schnas heißt, jeder hat von euch tut in dem. Mit der volle Starkheit, was Aide hat, als man darf tun eine gute Sache mit sich, eine gute Sache herum sich und eine gute Sache mit den Jiden herum sich und eine Schnas Bedus, wo das ist verbunden, als soll kommen gleich Bedus, die Eislesung von jeder Jeden und von allen Jeden von dem Golus und in der Nähe von Schnas Doka haben es noch mehr mäßig wie Wort beschlossen, geben aufs Doka und schön ausgeschrieben ein Check.
ist noch mäßig, was wird der ganze Jahr als doch eine besondere Sache und eine extra Sache. Und als ein extra, aber das ist noch mehr von der Sache, nicht extra ein Sofa, da was noch mehr wie der ascholische Base und alle Jahre wird es in der Nähe von Schnaß kämen Mius, aber wir tun alle Sachen mit einem aufgehebenen Kopf und mit zufrieden und glücklich, was man hat das Schiff und zu sein Naid und finden sich in einem jüdischen Weg und finden die ganze Mischproche in einem jüdischen Weg und helfen den Jiden, warum sie sollen sich finden in der Nähe von Kememis mit einem aufgehebenen Kopf und da soll sein ein Schnaß Rotzin, aber alle Jahren soll sein mit der Rotzin Amiti, also hat in der Ruf liegt sein Emerson Rotzin, hat sein Emerson Rotzin in der alle gute Sachen wie der Mond früher und das wird Schnaß Simcha hat in der alle Sachen a Simcha Amitis und a Simcha Gdela und noch mehr es wird der Schnaß Tmima, a gesunder Jahr und a ganzer Jahr. Lass es Esel mit so, wenn ich die Hand habe, der schon hat sich gekommen, legt es durch. Ich hebe die Nägel hinter, was das ist, verlassen wir aber Helm, ähnlich von Schäden, Heiden, ich war nicht von den Ländern verholen, doch ich sage, verrate behindert Gott, schön, man war es an die Hattorale, in eine Idee hast du schon mal hier, als ich hier וכאן מסחר לפחות שלא אמרת בחיוב שני עשר דבר זה בלי נדר ושרור וקבלה בלית לכן אני שואלים מה לעשכם התור כל היום אני מסחרית או כל הנזכר בין אם רואה מה זה מנהיגים בגוף ושלמו את הזמומים הנה מסחר דימה מסחרית ומבקש התור הצורך לפליט הנדר תונה רבי סקלה ומין אי אפשר בפתר בבקש התור על איזה מנהיגים שלה התרסה כן יהיה נודי ניחם סיבר על איזה פתר הרי אני מסנדו לפניכם, אני מבטל מכאן ולהבה כל הנגרדים, כל הפריס ויסורי והסקומיס וקבולס בלי, הקבל עליי בעצמי, חוץ מנידי תעני בשעס מינכו, ואם שיש לו צמאי מדו הזיז, ירדר עד מהלים מיד, יחד מנסחור צבאים, ומסן רבים, שכולם שכיבים ומבוטורים, ולשרים ולקיומים ולאיכולים, כלל וכלל, וכל אלו, נסחרתי בהם יתר ודילו. שכך ומקשיב, אשים את זה לשון את זה ומסוכו. Rosh Hashanah é repleto de alimentos simbólicos. A maçã com mel representa nosso pedido por um ano, não apenas bom, mas também doce, significando que possamos ver o bem claramente, não como um remédio amargo que vem para a cura, mas algo inicialmente doce. Há também o costume de ter uma cabeça de peixe ou carneiro à mesa. Ela representa o desejo de sermos como a cabeça, que é a parte principal do corpo e o comanda. Temos também a romã e seus vários caroços que representam o desejo de sermos repletos de mitzvot, assim como um prato composto de cenouras doces, pois as palavras cenouras em Yiddish é meren, que significa acrescentar, representando a vontade de termos mais méritos do que falhas. Também são utilizadas halot redondas mergulhadas no mel, em todas as refeições da festa.
Na segunda noite de Rosh Hashanah, costuma-se comer também uma fruta da nova estação, que ainda não tenha sido provada. A seguir, a inauguração da escadaria Henry Sobel. Chegou mais uma campanha do Fundo de Bolsas. Para termos uma comunidade judaica forte, não podemos deixar que nenhum judeu deixe de se sentir incluído e pertencente à comunidade. E nós, judeus, o povo do livro, também não podemos deixar nenhum jovem de ter um ensino judaico digno e de qualidade. Portanto, nessa campanha, vamos todos exercer um dos pilares fundamentais do judaísmo, que é a tzedakah. Vamos colaborar, vamos nos solidarizar com todas essas crianças que não podem ter esse ensino. Vamos todos, juntos, por uma comunidade mais forte. Chamo agora a nossa correspondente de turismo diretamente de Israel. É com você, Sheila. Olá, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Hoje eu estou num lugar muito especial chamado Tel Dan, no norte, no extremo norte de Israel. Vem comigo, vem passear em Tel Dan. Entrar na reserva de Tel Dan é como entrar no País das Maravilhas. Dezenas de riachos borbulhantes alimentam um rio corrente, copas de árvores altas e imponentes, o chão sempre sombreado e refrescante. Muita gente passeia por lá. Não é de admirar que cerca de 7.000 anos atrás as pessoas escolheram a pequena colina acima das nascentes como local para fazer suas casas. Das 3 nascentes do Rio Jordão, o riacho Dan é o maior e mais importante. Suas nascentes fornecem até 238 milhões de metros cúbicos de água anualmente, o equivalente ao fluxo de água dos rios Hermon e Snir combinados. A bacia de drenagem natural do Dan Stream é muito pequena, o que significa que as nascentes são a fonte de toda a água que flui no local. Elas são alimentadas pela neve derretida e as chuvas que caem no Monte Hermon. Esse lugar é uma poesia, lindo, lindo, lindo. Só esse barulhinho que a gente escuta o tempo todo já dá assim uma relaxada total. A água penetra a montanha, dividindo-se em centenas de fontes. Até a Guerra dos 6 Dias de 1967, o Dan Stream era a única fonte do Jordão em mãos israelenses. A escassez de água em Israel e o uso do Dan para atender às necessidades da população quase significava o fim da reserva. Em 1966, planejadores hídricos de Israel decidiram que seria melhor drenar a água da fonte e usar a força da gravidade para carregá-la para o Vale do Ula, não muito longe dali. Amantes da natureza em Israel acreditavam que a reserva não deveria ser prejudicada e que a água devia ser retirada de um ponto mais ao norte.
Estou pertinho da Síria, pertinho do Líbano, pertíssimo do Monte Hermon e do lado do Rio Jordão. Essa luta durou 3 anos, mas em 1969 a reserva de Tel Dan se tornou uma realidade. A pequena reserva cobre cerca de 120 acres. Graças à sua localização e condições ambientais únicas, ela contém plantas e animais de vários tipos. A flora da reserva também é endêmica em uma grande variedade de lugares. A água dos riachos contém um mundo em si. Uma vegetação rica, linda, variada pode ser visto perto da água. As impressionantes descobertas incluíam seções de imponentes paredes e portões, bem como um local ritual que data da época de eventos dramáticos narrados na Bíblia. As primeiras descobertas de um assentamento no Tel pertencem à idade neolítica de cerâmica, início do 5º milênio a.C. Uma cidade foi construída durante o início do período cananeu. Foi povoada entre 2700 e 2400 a.C. No século XVIII, antes da Era Comum, durante o período cananeu médio, uma enorme cobertura de terra cercou a cidade, protegendo-a por séculos. Gente, muito calor aqui, muito legal, muito bonito. Mas é melhor vir na primavera ou no outono, está muito quente. Seu nome era Laish, que foi capturada pela tribo de Dan. Eles reconstruíram a cidade que havia sido destruída e lá se estabeleceram e a chamaram de Dan, em homenagem ao seu ancestral Dan, que era filho de Israel. Dan continuou a ser habitada até o período romano. Foi então abandonada e o centro da povoação mudou-se para Bânias, a poucos quilômetros de lá. Ainda existem resquícios de ruínas da antiga cidade. Um lugar lindo, maravilhoso para se visitar, mas recomendo que seja numa época mais fresca, pois a caminhada é longa e no calor torna-se muito mais difícil. Tel Dan é uma das maravilhas da natureza em Israel. Suada, cansada, mas super valeu a pena. São várias trilhas, muitas partes em pedras molhadas, tem que tomar muito cuidado para não escorregar, tem que ter um bom equilíbrio. Então é bom vir ou de tênis ou aquelas sandálias de borracha presas no pé. Não venham de sandália havaiana, que não é legal, você pode escorregar. Enfim, e vem com uma roupa bem fresquinha, muita água, que vale a pena conhecer esse lugar. Conheça Israel, entre em contato comigo através do Instagram, do YouTube, do Facebook, dos meus e-mails sheila.brão.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Eu tenho certeza que eu posso lhe ajudar. Foi inaugurada no bairro de Higienópolis uma escadaria com o nome do eterno rabino Henry Isaac Sobel. Veja como foi. A escadaria é longa e cada degrau tem uma lembrança do Rabino Sobel que todos os dias passava por ela. Agora, com um nome eternizado através da Lei 17.818 de 2022, de autoria do vereador Daniel Anenberg e ex-vereador Gilberto Natalini. Aprovada na Câmara Municipal de São Paulo. A inauguração reuniu a comunidade judaica, amigos e políticos. Eu fui preso político muitas vezes na ditadura militar brasileira. Foram nem sei quantas, mas foram muitas, mais de 10 vezes. E a gente sofria muito, muito. Eu sou lesado dos ouvidos de choque elétrico que o coronel Ustra me deu. Eu tinha 18 anos, era terceiranista da Escola Paulista de Medicina. Eu perdi metade da audição dos ouvidos por choque elétrico daquela maquininha chamada magneto, né? Pimentinha e pimentão. A mais fraquinha era pimentinha, a mais fortinha era pimentão. Eu achei que eu ia morrer. E eu acho que eu estou vivo, entre outras causas, por conta da ação do Rabino Sobel. Daniel, conta um pouquinho dessa homenagem, dessa lei que você fez. Olha, é uma pequena homenagem para um grande homem como o Rabino Sobel. A ideia de ser uma escadaria, a gente tentou achar vários locais na cidade de São Paulo, só que é difícil achar em São Paulo lugares que não estão nominados. E esse daqui, aliás, é do lado de onde ele morou. Então é uma escadaria, mas que reflete muito o trabalho que ele fazia, não só aqui na cidade, no estado, no Brasil. O Rabino Sobel foi uma pessoa maravilhosa e que nos ajudou tanto à volta da democracia, a defesa dos direitos humanos, a tolerância, e eu fico sempre muito feliz de poder homenagear uma pessoa como o Rabino Sobel.
Foi aqui na esquina da Rua Rio de Janeiro com a Rua Pernambuco que Henri Sobel passou parte da sua vida, no edifício Celina, onde traz memórias de um rabino tão querido pela comunidade judaica. Alisha, filha do Rabino Sobel, conta o significado dessa escada na sua vida. Alisha, conta um pouquinho dessa lembrança que você tem dessa escadaria. Eu amava essa escadaria, eu descia aqui correndo, eu subia correndo, eu juro, eu acho que todo mundo tinha mini infartos ao me ver, mas eu amava essa escadaria. E agora com essa placa e essa homenagem, como que está sendo para você isso? É muito emocionante, né? Não poderia ser mais perfeito. As pessoas até falaram, nossa, escadaria para o Rabino, enfim. Para a gente, família, não poderia ter sido mais perfeito, porque além de ser na Rua Rio de Janeiro, é do lado da onde a gente morava. A escadaria, a gente subia, descia, enfim. Então, a gente está super emocionado. O apartamento no subsolo desse prédio foi por muitas vezes local de encontro com grandes amigos do Rabino Sobel, que também ficou por 37 anos na Congregação Israelita Paulista. Michel, esse apartamento que você deve ter vindo tantas vezes e aprendeu tanto com o Sobel, o que é olhar e não ter mais ele aqui? É um vazio, é um buraco e ao mesmo tempo um sentimento de compromisso para que a voz dele continue sendo escutada através de nós, através da gente. Sobel foi o maior impacto como modelo de rabino na minha vida, né? É um orgulho muito grande de ter trabalhado com ele, de ter sucedido ele na liderança da CIP e de ter aprendido com ele um judaísmo que se expressa através da ética, através do compromisso com direitos humanos, o cuidado com o outro, seja ele quem for. Toda vez que a gente se cala, a gente deixa de homenagear o Sobel. Toda vez que a gente fala e fortalece uma voz de defesa dos direitos humanos, Sobel vai estar subindo essa escadaria. Fernando, fala um pouquinho dessa amizade que você tinha com o Rabino Sobel, até de vir aqui na casa dele. A gente está nesse lugar hoje, em frente ao apartamento dele, acho que tem um significado muito especial que traz à memória muitas recordações, entre as quais algumas conversas aqui, fim de semana, domingo à noite, quando ele chamava na casa dele para falar sobre alguma coisa, e ele se incorporou na paisagem paulistana, virou um personagem e hoje está sendo homenageado com essa escadaria que tem o nome dele. Muito, muito bom, muito bonito estar aqui hoje. Rubem, conta um pouquinho dessa relação que você tinha com o Henri Sobel. Foi a segunda pessoa, talvez, que eu vi quando vim pela primeira vez na vida para São Paulo. Passamos um café da manhã muito intenso e eu vim para fazer uma consultoria na CIP, numa época na qual ele estava muito preocupado e ocupado com a política do país. E no final dessa semana, ele falou diante de uma audiência gigantesca, sem combinar nada, nem comigo, nem com a diretoria, nem com ninguém. Esse jovem que está lá, que parece minha sombra, já faz uma semana, vai ser meu sucessor. Não estava nos planos, eu não podia, eu tinha contratos em Jerusalém e demais. Mas se passaram depois uns 5 anos e a história nos levou exatamente nesse lugar. Impossível não entrar naquele prédio, né, naquele prédio Bordeaux, e não lembrar da kippá dele e dos ensinamentos dele, né, os livros dele de prédicas, todos sempre são mencionados em algum comentário de Parashá. É impossível não ter o Sobel no nosso coração, na nossa alma e nas nossas falas. O Rabino Henri Sobel marcou a vida de grandes personalidades, dirigentes da comunidade judaica e líderes políticos, que falaram da importância que o Rabino teve no Brasil e na vida pessoal de cada um desde a infância. O Rabino Sobel fez o meu bar mitzvah, dia 6 de novembro de 1982. Eu adorava ele era muito amigo do meu pai era uma pessoa muito religiosa e os dois se gostavam muito. Quando meu pai faleceu, ele foi assim de um carinho com a minha família, com a minha mãe incrível. E eu adorava ele, uma personalidade, um cara que representava a comunidade judaica como ninguém. O Sobel, acho que ele transcendia a função de rabino, né? Ele era, se a gente pode falar assim, eu acho que ele era um embaixador da comunidade judaica. Como eu mencionei nas palavras que eu falei hoje, dessa linda homenagem que o Daniel Annenberg fez para o Rabino Sobel, o Sobel era alguém que eu enxergava na infância
E quando ele chegava, a gente via a figura de alguém que a gente admirava muito. Era como se fosse um protetor, porque ele representava um líder religioso, um líder espiritual, um líder político e alguém que sempre lutou e lutava muito pela comunidade judaica. Homenagem justa e muito bonita hoje aqui para o Rabino Henry Sobel, uma importante liderança religiosa, importante liderança política, alguém que foi um símbolo no Brasil, né? Um símbolo para a comunidade e um símbolo para o Brasil inteiro, de coragem, de luta pela democracia e dos valores mais importantes que nós temos que ter, ética em tudo que a gente faz na vida. O meu bar mitzvah foi na CIP com o Henry Sobel e trabalhei por anos no Einstein. Eu até falei aqui que poderia ser uma escadaria aqui do lado da casa dele, ou o nome da rua da CIP, ou até uma parede do Albert Einstein, onde ele sempre passou e pôde levar as suas palavras de conforto para todos os pacientes e familiares. O Henry Sobel é um líder, né? Talvez o maior líder que a comunidade judaica já teve. Minha relação com o Henry Sobel sempre foi de muito carinho, um espelhamento pela dedicação dele com direitos humanos. Ele fez história na minha vida, me inspirando pelo ativismo social, a escrever artigos na Tribuna Judaica, a fazer ativismo na Bnei Brit, sendo 2 vezes presidente de capítulo juvenil, e agora como presidente licenciado da Bnei Brit, competindo para a cidadania brasileira, em defesa como escudo da comunidade, contra o antissemitismo. Queria agradecer todo mundo pelo apoio, pelas palavras maravilhosas, por terem passado essa lei. Eu sei o quão difícil foi em homenagem ao meu pai. E eu fico muito grata, muito agradecida assim, por todas as homenagens. Ele para sempre viverá em nossos corações, como também agora na famosa Rua Rio de Janeiro. O programa Shalom Brasil de hoje terminou, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais e no nosso site www.shalombrasil.com.br. No nosso site, no YouTube, no Facebook e no Instagram você assiste este programa e também os anteriores. Hoje nós terminamos o programa com a cantora Noa Kirel e a música Pantera. Um grande abraço e até a próxima semana e Shalom Brasil! אני פנתרה, אני ערה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים. נגלה, אני פנתרה. פנסים דולקים עליי בלילה, כל העיניים עליי, כל העיניים עליי. אני פנתרה, עדיין ממשיכה לעלות למעלה. אל תגידו לי די, רק אל תגידו לי די, די, די. יצאתי עם שיניים חשופות, בוא תביא לי 1000 אריות, מוזמנים לראות את הקבלות, כל העיניים עליי, ואיך אני לא אוהבת מוסכמות, וכמה שישימו לי גבולות, וכל מה שעושים אני עושה, רק אל תגידו לי די, די. כל היום אני בכל מקום, אין דקה לנשום, אין דקה לנשום. בלילות אני לא רוצה לחלום, אני רוצה לטעום, אני רוצה אני פנתרה, אני רץ וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים. חגורה שחורה, אל תלמדו אותי תרגילים. אני נולדתי ככה אשכרה, והיום כבר כולם יודעים, הם כבר יודעים. אני פנתרה, כשאני נותנת הסימן, כל העיניים עליי, רק אל תגידו לי די, די, די. כולם מדברים אני עושה, ואם זה לא בא לי טוב אני שמה את המעיל המנומר, רק אל תגידו לי די, די. כל היום אני בכל מקום, אין דקה לנשום, אין דקה לנשום. בלילות אני לא רוצה לחלום, אני רוצה לטעום, אני רוצה לטעום. אני פנתרה, אני רץ וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים. חגורה שחורה,